Beleza, vou começar a aula de hoje falando um pouquinho de alguns conceitos que são relacionados à introdução às subestações, em que a gente precisa de alguns conceitos básicos, né? Então, a prova que a gente fez aí durante essa semana e na semana passada, para os dois grupos, nos levou a um valor de carga que a gente chama de carga instalada. E carga instalada é toda a carga que está à disposição para uso. Então, tudo que for disponível para uso é carga instalada. Por exemplo, no exercício, nós chegamos a uma carga de 700 VA para o circuito de tomadas. Então, no circuito de tomadas, por exemplo, em que era sala, quarto 1, quarto 2, tínhamos 700 VA de potência distribuída nas tomadas. Sendo que cada tomada, né? Cada tomada possuía 100 VA, totalizando assim 7 tomadas para uso. Então, essas 7 tomadas são as 7 tomadas que nós teríamos para esse circuito aqui à disposição para o nosso uso. Só que, o que acontece na realidade nas residências? Por exemplo, eu tenho 7 tomadas para uso, porém, eu estou utilizando apenas 4. Então, eu tenho instalada 7, mas só estou usando 4 tomadas. As 7 é bem tranquilo, né? Que é a instalação. É a instalação. As 4 é o que a gente está efetivamente usando. Isso aí a gente chama de demanda. Então, entra o primeiro conceito que nós vamos precisar bastante, que é potência demandada. Essa potência demandada nada mais é do que a potência prevista a ser consumida efetivamente em uma instalação elétrica. Beleza, então a diferença entre carga instalada e potência demandada, ou carga de demanda, que a gente também chama isso aí dessa forma, é que a carga instalada é tudo aquilo que eu tenho dentro da casa que eu posso usar. E a demandada é tudo que eu tenho dentro da casa que eu estou efetivamente usando. Então, qual dos dois nós vamos levar em consideração para uma eventual né, uma eventual previsão de carga para uma subestação? Nós vamos utilizar a potência demandada. Então, a potência demandada é a potência que nós vamos calcular para poder estimar o valor que nós iremos utilizar. Ok? Só relembrando, né, para quem estava na aula de ontem, hoje é praticamente uma revisão de ontem com uma nova explicação, né, só para que os dois grupos possam estar interagindo sobre o assunto. Beleza, então, levando em consideração isso daí, nós, na nossa prova, tivemos uma carga instalada. Eu estou com a prova do grupo de segunda-feira, se não me engano, e a carga instalada total
era 10.760 VA. Ou, mudando a unidade, 10,76 kVA. Que é a potência que nós vamos utilizar como referência para a nossa carga instalada. Já está até escrito, já ia escrever novamente. A carga instalada. Precisamos, primeiramente, definir qual é a nossa carga demandada, ou a potência demandada que nós vamos utilizar. Isso daí a gente tem um cálculo que a gente vai levar em consideração algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos levar em consideração, forma de cálculo para a carga demandada. Eu comentei ontem com o pessoal que estava em sala de aula ontem que a carga demandada ela leva em consideração alguns fatores. Qual é o fator primeiro que eu falei ontem? Iluminação mais tomadas. Então, qual é a tomada que a gente leva em conta? Quais são essas cargas? Quando a gente vai fazer o projeto de divisão de cargas, né, nós levamos as tomadas da sala, do quarto, as tomadas da cozinha separadas. Então, essas cargas que a gente chama de área molhada e área seca, né, elas serão todas somadas para carga de iluminação e tomada. Então, por exemplo, iluminação, na prova da segunda-feira, se não me engano, apresentou um valor de 640 VA. Precisamos agora da carga das tomadas. Aqui a gente tinha tomada da sala e quarto, dos 3 ambientes, que era 700 VA. Lá no projeto da residência, a gente separava a tomada da cozinha em circuitos diferentes, né? Mas aqui, nesse cálculo de demanda, nós vamos colocar as tomadas da cozinha também. E nesse caso aqui, possuía um valor de 1.900 VA. E nós tínhamos uma tomada lá no banheiro. Ok? Nós tínhamos uma tomada lá no banheiro. E possuía o valor de 600 VA. Beleza, então, o que a gente fazia agora? Pegava tudo isso daí e somava. Então, vamos pegar 640 mais 700, mais 1.900 e mais 600. Vamos ter 3.840 VA. Ou então, 3,84 kVA. Então, tudo isso daqui é referente apenas ao circuito de iluminação e tomada. Então, tudo aquilo que tem dentro da casa que for referenciado iluminação e tomada, nós vamos levar em consideração esses circuitos. O segundo fator que iremos levar em consideração são circuitos de aquecimento. Então, esses circuitos de aquecimento, quem são na nossa residência que a gente projetou aí na nossa prova? O chuveiro elétrico apenas. No caso da prova do pessoal de segunda, era 4.500 watts. Vou colocar em VA, porque a potência fornecida vai ser a mesma da ativa aqui utilizada. Então, vai ser o mesmo valor. Se eu tivesse, por exemplo, nessa casa, forno elétrico, colocaria aqui forno elétrico, a potência do forno elétrico. Ferro de passar. Aqui a gente não está levando
o ferro de passar em consideração, mas se tivesse um circuito só do ferro de passar, só do micro-ondas e por aí vai, nós iríamos acrescentar aqui. Como a nossa residência só tem um chuveiro elétrico de aquecimento, vai ser só esse valor. O terceiro item que nós vamos levar em consideração são os circuitos de refrigeração. Esse circuito de refrigeração nada mais é do que os nossos ar-condicionados. Então, nós tínhamos um ar-condicionado de 10.000 BTU e outro de 12.000. O de 10.000 BTU, 1.100 VA, e o de 12.000 era 1.320 VA. Essas daí eram as potências que nós calculamos no nosso exercício. Bem, levando em consideração ao nosso exercício, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na nossa residência que a gente projetou, finalizou as considerações. Eu vou colocar aqui as outras considerações que eu coloquei para ficar igual às duas turmas, e eu coloquei como outros circuitos. Quais são esses outros circuitos? Por exemplo, se a casa tem motores elétricos, por exemplo, bomba d'água, bomba de recalque, por aí vai. Se for um projeto com um hospital, por exemplo, você vai levar em consideração aparelhos de raio-x, porque são aparelhos que consomem altas potências. Se você tiver na casa transformadores, também são outros circuitos levados em consideração. E máquinas de solda. Aí nós iríamos trabalhar cada circuito desse de forma individualizada. Como no nosso circuito não tem nenhum desses elementos aqui, a carga total para esses circuitos, aqui levado em consideração, é zero. Nós não temos carga total a considerar aqui. Aqui do circuito de refrigeração, vamos ter 2.420 PA, ou 2,42 kVA. Circuito elétrico de circuitos de aquecimento, o total, como ele é só 4,5 kVA. Então, tudo que for de tomada e iluminação é o primeiro tópico a levar em consideração. Tudo que for aquecimento, o segundo. Tudo que for refrigeração, o terceiro. E outros circuitos, se tiver estes circuitos dentro da nossa instalação, vai ser levado em consideração cada um desses de forma individualizada. Beleza, então o que a gente vai fazer agora com estes valores, né? Até aqui a gente não fez nada de diferente, né? A gente já tinha dividido tudo por carga utilizada. Então vamos ver como que vamos para a obtenção da nossa carga demandada com esses valores. Com esses valores, vamos utilizar a seguinte fórmula, que a potência demandada ela vai ser um fator de demanda 1 vezes o que a gente calculou em iluminação e tomadas, mais um fator de demanda 2 vezes os circuitos de aquecimento, mais fator de demanda 3 vezes os circuitos de refrigeração, mais fator de demanda 4 vezes outros circuitos. Parece um bicho de 7 cabeças, mas eu vou tentar explicar da forma mais clara possível.
que vocês vão ver que não é nada misterioso. Colocando entre parênteses, né, só para a gente dividir aqui e não esquecer que tem uma multiplicação aqui no meio, porque se a gente fizer direto a conta sem levar em consideração esses parênteses, as nossas contas vão dar erradas. Então, a primeira coisa que a gente vai levar em consideração é que, como os outros circuitos têm uma potência de 0, então a gente fica só com as demandas totais dos demais circuitos. Então, vamos para o cálculo dessas demandas individualizadas. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é da onde nós vamos tirar esses valores, né? Que aí vocês podem pensar, eu posso adotar qualquer valor que está certo. Não é bem assim, já antecipo isso daí. E nós vamos utilizar algumas tabelas que encontram-se na norma da concessionária, que é tirado dessa tabela aqui, dessa capa aqui da norma, que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, está aqui a capa da norma. Norma técnica de fornecimento de energia elétrica em média tensão. Leva em consideração alguns fatores que estão escritos aqui. E a outra norma que nós vamos utilizar, deixa eu copiar aqui a frente dela. A outra norma que nós estamos utilizando para esses cálculos norma técnica de fornecimento de energia elétrica em baixa tensão para edificações individuais. Essa fórmula que eu estou tirando, ela está vindo daqui, dessa referência. Então, precisamos saber de fornecimento para uma casa. O exercício que eu calculei ontem levava em consideração 20 casas. Vou fazer o mesmo exercício para todas as duas equipes que estão acompanhando, saber do que está se tratando. Então, vamos lá. Da onde eu vou tirar esse FD1? Primeiro, o que significa? É o fator de demanda para iluminação e tomadas. Direto e objetivo. E essa tabela, na norma, é encontrada na tabela 8.21, que eu vou colocar aqui. Vou cobrir aqui a parte da norma, que vai nos interessar mais a tabela por enquanto. Ok. 8.21. E vamos observar qual foi o nosso valor encontrado para tomadas e iluminação. 3.84. Vamos observar o que a tabela diz. Ó. Fatores de demanda para iluminação e tomada, unidades consumidoras residenciais. Então, vamos observar aonde que está o nosso 3.84. Olhando essa tabela, vocês vão ver que 3.84 está bem aqui, ó, entre 3 e 4. Dá uma aproximada aqui. Está entre 3 e 4. E esse valor de fator de demanda é 0,72. Então, isso significa que para essa residência com 3,84 de carga de iluminação e tomada, 0,72 é o valor
que ele está levando em consideração para esse circuito. Então, nós já temos o nosso primeiro valor, 0,72. Vamos para o nosso segundo valor, que leva em consideração os circuitos de aquecimento e refrigeração. Esse circuito de aquecimento e refrigeração, eu não vou colocar a tabela completa porque ela é bem extensa. Mas eu vou colocar uma parte dela que está aqui, ó. Qual é essa parte aqui, ó? Fatores de demanda de aparelhos eletrodomésticos, de aquecimento, de refrigeração e condicionadores de ar. Então, para o nosso fator de aquecimento, o nosso fator 2, nós vamos ver quantos aparelhos nós temos. No nosso caso, temos apenas um aparelho. E o fator de demanda aplicado para esse único aparelho, 100%. Então, isso significa que para esse aparelho de aquecimento do chuveiro elétrico, esse fator que vai ser utilizado para multiplicar vai ser fator 1. Os circuitos de refrigeração, que vai ser o fator 3, vai ficar 2 aparelhos. Pode observar que está aqui, ó, número 2. E ele considera um fator de 0,92, ou de 92%, que nada mais é do que 0,92. Ok, então, com as duas tabelas para tomadas e iluminação, aquecimento, refrigeração e condicionadores de ar, nós conseguimos achar os 3 indicadores, fator 1, fator 2 e fator 3. Os outros circuitos, se tiver motores, levaríamos em consideração a quantidade de motores, a quantidade de potência de cada motor. Nesse caso aí, eu vou deixar em aberto para vocês consultarem a norma no link que eu deixei disponibilizado ontem no grupo, mas eu vou deixar também hoje novamente disponibilizado para vocês. Vou apagar aqui essa parte de baixo e vou fazer as contas agora. Eu vou fazer as contas agora. Como que vai ficar essa resposta? Vai ficar assim. A nossa potência demandada, quem é o nosso fator? O nosso fator para iluminação, eu não escrevi aqui em cima, mas é 0,72, de acordo lá com a tabela que a gente achou. Vezes a potência total, que nesse caso, 3,84. Por somar com a potência, com a demanda dos circuitos de aquecimento, que nesse caso aqui, o circuito de aquecimento está representado por apenas um circuito, que no caso o fator é 1, e o valor dele, 4,5. Mais fator de demanda 3, que a gente já achou o valor de 0,92, e vezes o valor encontrado. Ok, então basta fazer agora os cálculos. 0,72 vezes 3,84 vai dar um valor de 2,76. Mais 4,5, né? Porque 1 vezes 4,5 é ele mesmo. E mais 0,92 vezes 242. Vai dar o resultado 2,23. Somando tudo isso daí, vamos ter o valor de potência total de 2,49 kVA. Esse valor é a nossa potência demandada.
Beleza, então isso significa que nós temos uma potência instalada nessa residência de 10,76, 10,76 e a nossa potência demandada 9,46. Então, isso quer dizer que a potência que nós vamos levar em consideração para o cálculo que nós vamos realmente utilizar é 9,49. Então, por exemplo, só a nível de curiosidade, qual seria a corrente para 9.490 dividido por 220 vezes 0,92? Essa corrente aqui, esse 2 quase saiu mais torto do que os outros. Essa corrente aqui seria 46,888 amperes. No nosso exercício, eu falei que na prova, né, que o disjuntor para este valor de potência seria um disjuntor de 63 amperes e um cabo 16 milímetros, devido lá às correntes efetivas, os fatores de correção que nós fizemos. Levando em consideração os fatores de demanda, o nosso disjuntor vai ser um disjuntor de 50 amperes, ou seja, eu realmente vou estar utilizando uma proteção menor, porque a carga instalada total é como se eu tivesse com 100% da minha casa em funcionamento. E, com certeza, a gente não vai refazer esses cálculos, né, mesmo porque foi o que a gente já fez semana passada, mas se a gente refazer, nós vamos encontrar um cabo de 10 milímetros agora para essa aplicação. Então, dessa forma aí, seria o cálculo do que realmente nós vamos estar utilizando dentro da residência. Então, esse é o primeiro procedimento, calcular a carga demandada de uma instalação elétrica. Tem que fazer a divisão por circuitos, né? Ou seja, você vai pegar tudo que for tomada e iluminação e vai somar. Cimento, você vai colocar individualizado. E tudo que tiver refrigeração, você vai colocar individualizado e somar. Os fatores de demanda vai levar em consideração a faixa de potência e a quantidade de aparelhos de aquecimento e refrigeração para você encontrar esses valores. Faz o cálculo da potência demandada e encontra o valor efetivo da potência que a gente vamos utilizar. E agora, o que a gente vai fazer com essa potência demandada? Comentei ontem que isso daí é o primeiro passo para calcular a nossa subestação que vai alimentar. Como é que funciona a nossa alimentação aí? Vamos levar em consideração que é um condomínio. Por que condomínio? Porque, primeiro, o condomínio ele tem a entrada através de um poste de média tensão. Então, esse poste ele vai até a entrada de um transformador. Tá? Ele vai até a entrada e esse transformador vai ficar a cargo de uma proteção através de um disjuntor
lá na caixa de medição, e lá vai ter uma derivação em forma de barramento, onde cada casa terá o seu ramal de entrada individualizado. E cada casa com o seu disjuntor individualizado. Beleza. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que a gente acabou de calcular. Qual é o valor de cada casa? Aqui no exemplo que eu coloquei ontem, lá na sala, eu levei em consideração 20 casas. 20 casas e 9,49 kVA. Essa é a potência que vai ser alimentada. Cada casa dessa daqui, cada casa terá 9,49 kVA de potência. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber, qual é a potência total demandada. Bem, isso daí está bem simples, né? Qual é a potência total demandada? Simplesmente você vai pegar a quantidade de casas e multiplicar pela demanda que você calculou. Nesse caso, calculamos 9,49. Então, a potência total demandada, deixa eu fazer essa conta, vai ser 189,8 kVA. Esse valor aqui, de 189,8, ele vai ser a base para escolher o nosso transformador. Então, deixa eu pegar aqui a tabela de transformadores, que está na norma também. Só um momento aqui para eu copiar aqui a tabela. Bem aqui a tabela. Bem, se a gente calculou 189,8, nós precisamos de um transformador. Temos duas opções. A primeira é levar em consideração dois transformadores de 112,5 ou um único transformador de 225 kVA. Mais recomendado, e uma solução mais econômica, seria um transformador de 225 kVA, que aí você vai atender todos os consumidores de uma vez só, terá menos custo com material e você com certeza terá uma rapidez na construção. Agora, por exemplo, imagina que esse conjunto de casas seja dividido em blocos. Bloco A, bloco B. Então, se você coloca o seu porte, o ramal de entrada está vindo aqui pelo bloco A. Está bem aqui a entrada desse bloco. O seu ciclo, ele vem subterrâneo. O bloco B, nesse caso aí é mais recomendado a divisão em dois transformadores, porque aí cada lado do bloco estará sendo atendido de forma individualizada. Ok? Mas no nosso projeto aqui nós vamos levar em consideração o atendimento por um único transformador, que nesse caso vai ser um transformador de 225 kVA. Então, o nosso transformador escolhido
225 kVA. A tensão de alimentação está em 13,8 kV. E a saída, nós já sabemos, está em 127/220 volts. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o pessoal que estava presencial. A pergunta que eu vou fazer é para o pessoal que está online, que não pôde participar ontem, né? Mesmo porque não era o grupo de ontem. Porque eu vou afirmar que esse transformador está fechado na entrada dele delta e a saída dele em estrela. Nesse caso aqui, o fechamento está em delta, porque eu preciso somente de 3 alimentadores, 3 ramais de alimentação. Então, na verdade, meu transformador está assim, ó. A entrada dele, trifásica. A entrada dele, trifásica, está fechada em triângulo. Por isso que nos postes das concessionárias, vocês vão ver que só tem 3 fios entrando no transformador. Como a saída desse transformador em Y, isso significa que as 3 bobinas do secundário deste transformador está fechado, mas nesta forma aqui, dessa forma de desenho, está fechado assim, pegando de cada ponta desse, e daqui do ponto central, nós pegamos o que nós chamamos aí de neutro. Se não me engano, X0, X1, ou X0 não. X0 é o neutro, X1, X2, X3 é a saída. Na alta tensão, H1, H2, H3. Então, esses transformadores são fechados em delta na entrada, em Y na saída. Por isso que, quando você estiver vendo aí nas ruas, né, na rede de distribuição, você irá ver os postes com transformadores com 3 fios na entrada e 4 na saída. Isso se justifica por causa na forma de fechamento do transformador. Okay? Que é basicamente o que a gente já vê por aí na rua. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Aqui, ó. Então você vê lá na rua 3 fios aqui em cima. Esses 3 fios é justamente a entrada do transformador. Ele está fechado em delta.
Aí você vê aqui embaixo, né? Que nós já sabemos que o neutro começa aqui em cima. E as outras fases, 1, 2 e 3. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 fios que vai fazer o ramal de distribuição da linha de 13.8. Então, esse transformador pode, de certeza absoluta, afirmar que a saída dele está em delta e a saída dele em Y. Ok? Então, esse daí é o conceito básico aí de entender como que é feita essa distribuição. Continuando aí o nosso dimensionamento dessa subestação, vamos ver qual é o nosso disjuntor aqui, ó. Qual é o nosso disjuntor que vai ser escolhido para esse tipo de proteção? Aqui nós vamos levar em consideração qual é o valor da corrente. Nesse caso, vai ser a potência demandada total, que foi escolhido o valor calculado, né? 189,8 kVA, né? Vou escrever direto. 189.800. Dividido, como aqui é 220, essa distribuição trifásica, vai ser 220 vezes o fator de potência que nós estamos considerando desde o início, 0,92. Vezes o valor da tensão, ou vezes uma raiz de 3, que representa justamente essa distribuição trifásica. Você um circuito trifásico. Essa conta, nós vamos encontrar o valor de 541,4 amperes. Beleza, vou fazer só uma pesquisa aqui, que eu falei ontem sobre disjuntor caixa moldada. Esse disjuntor que nós vamos escolher, nós podemos ajustar esse valor dele para alguns parâmetros que nós podemos dimensionar, podemos escolher. Deixa eu só achar aqui o modelo para mostrar para vocês. Por exemplo, este disjuntor, eu comentei ontem que esse disjuntor é um caixa moldada a 100 amperes, mas você pode ajustar aqui a faixa de atuação dele. Tem faixa de atuação para sobrecarga, faixa de atuação para curto-circuito, faixa para vários modelos. Então, dependendo do modelo e do fabricante que você vai comprar, ou escolher, né? Você define alguns parâmetros de atuação, né? Você torna o disjuntor ajustável para o que você quer fazer com ele. Então, por exemplo, nós calculamos 541,4 amperes. Vou colocar um outro modelo de caixa moldada, que é este aqui, ó. Vou já falar sobre ele. Eu comentei ontem na sala que nós poderíamos levar aqui este disjuntor para um ajuste de 550 amperes. Nós estaríamos dando uma folga relativamente baixa, né, porque 541 é a potência total demandada,
nós estamos colocando 550. Estamos dando uma certa faixa de folga para o nosso disjuntor. Comentei ontem que se for um disjuntor com botão de ajuste, está aqui o botão, faria esse ajuste do botão e do teste dele. Falei ontem na sala que existe disjuntores com alguns seletores, ó, tá bem aqui esses seletores. Não está aparecendo muito bem, mas está bem aqui, ó, do lado direito, um desenho de um gráfico. Esse desenho do gráfico, ele é bem similar a este gráfico aqui, ó. Os colegas que participaram da aula presencial ontem já sabem, né, que esse daqui é o gráfico da curva do disjuntor. Então, esse desenho de gráfico seria mais ou menos o que está lá desenhado dessa representação. O que seria esses ajustes, né, esses botões de ajustes? Se a nossa corrente ajustada que nós queremos for 550, então eu posso colocar bem aqui, ó, eu tenho que falar para o nosso disjuntor que 550 vai ser a corrente considerada como normal. Então, o disjuntor não deve atuar nesse valor aqui nominal. A partir de um certo valor de 550 para cima, ele vai entrar nessa região aqui, que nós já sabemos que é a região que nós chamamos de sobrecarga. Tem um ajuste que faz com que essa curva de sobrecarga seja mais demorada. Tem um ajuste que nós fazemos que essa curva de sobrecarga seja bem menor. Então, esse tempo aqui, esse tempo de ajuste, também é configurável. Nos disjuntores residenciais, nós temos o classe B, que ajusta em 3 vezes o nominal, 5 vezes, 10 vezes. Esse ajuste, para esse modelo de disjuntor, quem diz o valor dele de ajuste somos nós. Então, podemos colocar 4, 5, 6 vezes. Quem vai determinar isso somos nós. Então, são os dois modelos de disjuntores que vão dizer a seletividade, como ele irá funcionar. Ok? Então, aqui eu estou definindo, baseado na corrente máxima demandada, que o nosso disjuntor vai ser um disjuntor de 550 amperes. Baseado nesse valor deste transformador, nós vamos encontrar, deixa eu só verificar aqui na tabela, nós vamos verificar qual é o nosso disjuntor. Vou colocar mais aqui embaixo, vou colocar aqui do lado direito. Nós vamos verificar qual é o nosso ramal. Qual vai ser o nosso ramal de alimentação para neutro, fase e terra? Nosso transformador escolhido é um transformador de 225 kVA. Vai ser alimentado em 220 e 127 o nosso ramal de saída. Olha aqui o corrente nominal do disjuntor. Corrente nominal, ele está considerando 600 amperes. Só que isso daí está levando em consideração a carga máxima do transformador, como se ele tivesse, no máximo, 225 kVA em operação. Nós estamos ajustando em 550 amperes. Ou seja, nós estamos fazendo o ajuste baseado na demanda que nós calculamos. Condutor por fase e neutro. A tabela também já vem pronta.
dizendo que são dois condutores de 240 aqui nesse ramal de entrada. Então, voltando aqui para a nossa tabela, para o nosso desenho, aqui a fase, de acordo com a tabela da concessionária, que é a tabela 1, a fase vai ter dois condutores de 240 milímetros. O neutro também vai ter dois condutores de 240 milímetros, de acordo com a tabela 1 da concessionária da Manaus Energia. Amazonas Energia, quer dizer. Eletroduto, né? Ou seja, um ramal de entrada, né? Os tubos de entrada. Se for em PVC, dois tubos de 110. Eu acredito que seja tubos de 4 milímetros. Cores de cabo de cobre nu para interligação das hastes, ou seja, haverá uma malha de aterramento. Primeiro, a malha de aterramento, ela funcionará por para-raio que terá lá no ramal de entrada. A concessionária, ela exige, no mínimo, 8 hastes de aterramento conectados através de cabo 25 milímetros. E, por fim, qual é essa corrente de entrada aqui, ó? Qual é a corrente lá no 13.8? A corrente de entrada no 13.8 vai ser calculada do mesmo jeito como nós calculamos aqui na baixa tensão. Só que a diferença, em vez de 220, nós vamos calcular com 13.800, que é justamente o valor da tensão nominal e nesse valor aqui, a corrente será de 8,43, na verdade, 63 amperes. Com base nisso, nós conseguimos dimensionar qual vai ser o cabo de entrada. Deixa eu só pegar aqui o valor. Eu não estou conseguindo achar agora aqui na tabela, mas eu lembro que eu falei na aula de ontem que o cabo do ramal de entrada para esse valor de corrente será um cabo de 25 milímetros. E vocês podem pensar, pô, mas esse valor de... Eu poderia até dizer que sim, mas como nós estamos falando em média tensão, em que há cabos com isolações especiais e outras aplicações de proteção, a construção do cabo acaba sendo um cabo mais reforçado, um cabo mais grosso. Então, nesse caso aí, achei aqui a tabela. Então, neste caso aí, a tabela que eu vou apresentar agora para vocês, que é a tabela 9, ela diz aqui, ó, KVA máxima admissível, 3.100. Então, nesse caso aqui, vai ser o cabo de 25 milímetros para esse ramal de entrada.
Então, nós teríamos um condutor de 25 milímetros para fazer esse ramal de entrada, se fosse subterrâneo, por exemplo. Um cabeamento de 25 milímetros. Ok, então, dessa forma aí, de forma bem simplificada, nós atendemos aí alguns requisitos. Escolhemos o transformador, escolhemos a proteção, cabo de entrada e o ajuste do disjuntor. Isso aqui é uma coisa bem superficial, é uma coisa bem mais orientativa para vocês. Desejaria ter bem mais tempo para poder falar sobre esse projeto. Isso aqui está levando em consideração condomínio. Por que eu estou falando condomínio? Porque cada contador aqui, ó, cada casa terá o seu contador individual. Se for levado em consideração um hotel, que foi o que eu comentei também ontem em sala de aula, o hotel nada mais é do que um consumidor só. Ou seja, vou ter meu transformador, vou ter meu transformador particular, esse meu transformador vai transformar 13.8 para 220, 380, depende lá do valor que eu quero. Só que a particularidade que vai ter aqui, que a medição, em vez de ser aqui no secundário, eu posso ter uma medição no primário, em que eu vou utilizar um transformador de corrente, em que esse transformador de corrente vai para um medidor. E teremos também transformador de corrente, né, que nós chamamos popularmente de TC. E teremos também transformador de potencial. Que chamamos de TP. Nesse caso aqui, a medição, o que está acontecendo? Como aqui é 13.8, 13.800, né, 13.8 kV, eu não posso botar simplesmente um multímetro, né, igual como a gente faz na baixa tensão. A mesma coisa acontece com o medidor. O medidor ele não lê esse valor de tensão tão elevado. Então, ele simula que está lendo em 13.8. Como é que ele vai usar? Ele vai usar um transformador, em que ele vai baixar para 110 volts, aí sim, ele consegue ter uma relação de medida, e também vai ter uma relação de medida que está levando em consideração, por exemplo, esses 8 amperes. Esses 8 amperes vai ter um valor também representado aí dentro do medidor, em que ele vai ler corrente, vai ler tensão, e ele vai ter a potência ativa que está sendo consumida. É claro que também, para esse tipo de situação, nós vamos ter um disjuntor bem aqui, que também terá um TC atuando, também terá, dependendo do caso, um TP atuando, em que aqui terá a função de proteção. Aqui, proteção. E esse TC e TP, medição. São, olhando basicamente os dois estão fazendo as mesmas coisas, transformando tensão elevada em baixa tensão, corrente de forma direta em valores significativos para ter uma medição, funções distintas, né? Aqui, por exemplo, eu preciso ter uma medição mais precisa.
para poder justamente qualquer variação eu ter uma indicação no meu medidor. Na proteção não, eu posso ter equipamentos mais robustos, pois eles podem sofrer variação da linha e não necessariamente ter influência da linha externa. Então, senhores, de forma simplificada, esse o assunto que passei ontem na sala de aula para o pessoal. De forma bem sucinta, né? Eu acabei pagando algumas coisas, mas como que vai ser o exercício que eu vou passar para vocês? Eu vou passar um exercício apresentando a carga instalada. Ou seja, já vou dar a divisão dos circuitos, vocês vão calcular as demandas baseado em cada divisão dessa. Iluminação e tomada, aquecimento, refrigeração e outros circuitos, para vocês terem a potência demandada total de uma casa. Depois eu vou mandar uma simbologia parecida com essa e vou dizer quantas casas. Nesse exemplo aqui, utilizamos 20 casas. Se eu disser 25 casas, vocês vão pegar o valor que encontraram anteriormente e vou multiplicar pela quantidade de casas. Vou pedir qual o valor do disjuntor. Por exemplo, se for 500 e... Vamos dizer que vocês achem um valor de 563. Vocês vão ajustar o disjuntor para o valor inteiro próximo. 570, por exemplo. E vou pedir que vocês calculem a corrente no primário. Ok? Então, basicamente vai ser esse o exercício que eu vou mandar. Eu vou finalizar a digitação dele daqui a pouco e pretendo conseguir mandar ele ainda hoje. Se eu não mandar hoje de noite ainda, amanhã de manhã estarei mandando no nosso grupo do WhatsApp. A entrega desse exercício será no dia 8, na terça-feira, e eu fiquei de confirmar com vocês, né, se teria aquele cancelamento de feriado, né, que eu comentei. Não vai ter aquele cancelamento de feriado, então, dia 7, segunda-feira, não haverá aula, e dia 8 vai ser a entrega do exercício que eu estou passando aqui para vocês. No dia 8, eu vou estar recebendo os exercícios, já corrigindo de imediato para quem for me entregar, e dia 9 nós faremos o encerramento do nosso módulo de forma online, lançando todas as aulas, todas as notas das aulas de forma online com vocês. Ok, pessoal? Então, no grupo eu vou escrever a forma o nosso trabalho, como que eu vou passar. São basicamente 5 questões que eu vou passar, mas bem tranquilas de fazer, não tem susto dessa vez. E estarei na terça-feira aguardando vocês para fazer a entrega desse trabalho. Na terça-feira será praticamente só a entrega desse trabalho e eu já vou estar corrigindo para fazer o lançamento de nota. Beleza, pessoal? Então, eu vou terminar de digitar o trabalho para estar mandando para vocês. Espero que eu consiga estar mandando ainda hoje. Se não, amanhã de manhã estou mandando para vocês. Ok, pessoal? Então, agradeço aí a presença de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvida de vocês e até terça-feira e desejo um bom feriado aí para todos vocês. Valeu, pessoal. Bom final de semana aí. Obrigado. Beleza.